compor a mesa redonda O Nutricionista como Agente Político. Chamamos a nutricionista Thaís da Silva Araújo para abordar sobre a agenda legislativa do Conselho Regional de Nutricionistas 4ª Região, CRN4. Thaís da Silva Araújo. Graduada em Nutrição pela Universidade Federal em 2014, especialização em Promoção da Saúde e Desenvolvimento Social, Fiocruz ENSP, representante suplente do CRN4 como Sociedade Civil no Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Niterói, Conceia Niterói, representante titular do CRN4 no Conselho Estadual de Alimentação Escolar, CEA-RJ, chefe de Departamento de Nutrição da Prefeitura de Araruama e ainda atua como assessora institucional do CRN4. Bem-vinda! Olá, obrigada. Obrigada. Eu fui convidada, né, pela gestão para falar um pouquinho sobre a agenda parlamentar do CRN4 nesse período. Falando um pouquinho, né, do Conselho Regional de Nutricionistas. O nosso regional, conforme a Manuela tinha comentado mais cedo na mesa de abertura, faz parte do sistema CFN-CRN. Ao todo, né, o CRN4 tem 28.951 nutricionistas, 928 técnicos de nutrição dietética. O estado do Rio de Janeiro é o estado que comporta o maior número de nutricionistas, sendo que 86%, né, dos inscritos estão aqui no estado. Também cerca de 86% também são técnicos de nutrição dietética também inscritos aqui no estado. No estado do Espírito Santo, cerca de 13% possui 13% de nutricionistas inscritos e também cerca de 13% de técnicos de nutrição dietética. O trabalho de assessoria institucional, né, que é o trabalho que eu venho realizando pelo CRN4, também conhecido como relações institucionais e governamentais, é um trabalho de aproximação com a pauta legislativa, né, com o parlamento, seja nas assembleias legislativas, seja nas câmaras municipais. É um trabalho, né, enfim, que se acompanha, que se faz um monitoramento legislativo das proposições, eu chamo aqui de proposições, projetos de lei, legislações que estão tramitando nas casas legislativas. Casas legislativas eu chamo assembleias legislativas, né, Assembleia do Espírito Santo, Assembleia do Estado do Rio de Janeiro, e câmaras municipais como um todo. Então, se faz esse trabalho de monitoramento para saber o que tem sido debatido e discutido nas casas legislativas. Também requer um trabalho de análise política e estratégica, um trabalho de análise política e estratégica, analisando a atividade do parlamento, a atividade parlamentar como um todo, né? Então, análise do histórico parlamentar, o que o parlamentar tem discutido, o que ele tem votado, quais são os atores estratégicos que são importantes para fazer contato, para poder dar andamento às pautas que a gente quer levar para o parlamento. Requer também um gerenciamento de informações, né? Enfim, toda a tramitação do processo legislativo, acompanhamento dos discursos, das votações, de uma forma geral, né? Requer também um trabalho de análise de risco, o que representa um risco, o que representa uma oportunidade. Trazendo um pouquinho do conceito de advocacy nada mais é do que a iniciativa de pressão política, de promoção ou defesa de uma causa ou de interesse. Ou de interesse, né? É uma iniciativa de articulação mobilizada por organizações da sociedade civil com o objetivo de dar maior visibilidade a determinadas temáticas, seja por questões do debate político ou então influenciar políticas visando a transformação da sociedade. Então, o advocacy é a iniciativa do movimento de pressão por uma demanda específica.
né? E para planejar as ações de advocacy, requer a produção de conhecimento, o que tem sido debatido, o que tem sido produzido, materiais que têm sido produzidos sobre aquele tema, junção, né, de estudos técnicos, estudos científicos, o que tem sido discutido sobre aquele tema, comunicação, quais são as articulações que eu consigo fazer, quais são os atores que eu consigo articular para quem mobiliza aquele tema, mobilização, quem são os atores estratégicos que militam sobre aquele assunto, sobre aquele tema, sobre aquela pauta, e a pauta de incidência política, né, que é o que a gente vai conversar um pouquinho aqui. Diferentemente, lobby, né, eu também trouxe um pouquinho do conceito do lobby, que compreende a defesa de interesses de um grupo cuja finalidade é influenciar políticas vigentes ou colaborar com a construção de políticas futuras, né, a fim de beneficiar os seus representantes de maneira direta ou tomadores de decisão. Lobby nada mais é do que o ato também de exercer pressão sobre algum poder da esfera pública, né, ou política, com o poder de influenciar a tomada de decisão em relação ao interesse em que se defende. Então, assim, a título de exemplo, por exemplo, quando se participa de audiências públicas em que se apresenta algum posicionamento, ou então quando eu oriento alguma tomada de decisão, esse pode ser um exemplo de lobby. Quando eu manifesto, por exemplo, dentro de uma audiência pública, opiniões favoráveis ou contrárias sobre aquele assunto ou sobre aquele tema, esse também pode ser um exemplo de lobby. Lobby também pode ser colaborar com a alteração ou com a elaboração da redação das tramitações, das proposições, na verdade, desculpa, eu chamo de proposição, já falei, projeto de lei e legislação, e acompanhar as discussões, né, as votações e o trabalho político do parlamentar. Com essas informações eu consigo prover informações, né, na verdade, capazes de influenciar a tomada de decisão. A partir dessas junções dessas informações, a gente consegue planejar e prever qual a tomada de decisão que a gente vai ter. Sobre a incidência de um projeto de lei, por exemplo, o que não é uma receita de bolo, né, enfim, na verdade são só algumas orientações que a gente conta na literatura, mas para decidir, né, em um projeto de lei, o que a gente busca? Fazer articulação suprapartidária com parlamentares distintos apoiando aquele projeto de lei, a coautoria, né, parlamentares que assinam a coautoria de um mesmo projeto. Essa pode ser uma estratégia de aproximação de diferentes parlamentares com aquele tema, né, que demonstra uma força ou uma articulação política. A gente mapeia e dialoga com parlamentares que compõem as comissões correlatas à tramitação de um PL. No próximo slide, eu mostro um pouquinho do processo de tramitação legislativa, em que a gente entende um pouquinho dessa dinâmica de discussão entre as comissões. E nada mais além de dialogar e mapear além também de dialogar e mapear quem são presidentes ou então relatores dos projetos de lei. O processo legislativo é composto por uma série de etapas, né? Então, primeiro, tem a proposta de elaboração de um projeto de lei, que pode ser por um parlamentar, ou então por um grupo de trabalho, um grupo de uma associação, enfim, uma proposição de uma ideia. Essa ideia, né, essa proposta de elaboração de projeto de lei, ela é protocolada pelo presidente da casa, despachada pelo presidente, e assim que ela é publicada, ela vai para as comissões. As comissões, elas são temáticas, e cada projeto de lei, ele passa por diferentes comissões. Essas comissões, elas oferecem emendas ou então pareceres àquele projeto de lei, e aí depois ele é votado em plenário. São apresentadas as emendas, e a partir da apresentação daquelas emendas, o projeto de lei, ou ele é publicado, quando um projeto de lei em tramitação de urgência, ele é discutido uma vez só, ou então ele é discutido pela segunda vez, essas emendas são discutidas novamente, e aí, a partir do processo de votação, ou ele vai para autógrafo, ele vai para a comissão de redação final, a partir daí, ou ele vai para autógrafo, né, do governador, no caso, falando das
Assembleias Legislativas, ou então ele é vetado, né? E aí depois a Assembleia Legislativa discute o veto do projeto de lei. Na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, né? Enfim, eu fiz um recorte, utilizando aqui o tempo de fala, eu fiz um recorte para falar das pautas legislativas no Estado, mas não significa que a gente não tenha se aproximado tanto do Estado do Espírito Santo, dos municípios e assim do município do Rio também. Eu fiz um recorte para a Assembleia Legislativa. A Assembleia, né, é a 13ª legislatura, que vai de 2023 a 2027. A gente está no segundo semestre da legislatura, que vai do período do início de agosto até o final de dezembro. Na LERJ tem 70 deputados estaduais, 32 parlamentares foram eleitos, 32 parlamentares novos foram eleitos, e tem uma renovação de 45% da composição dos parlamentares dentro da Assembleia. Bom, dentro do Poder Executivo, né, o governador é o Cláudio Castro e o vice-governador é o Thiago Tompulha. Bom, o que nós definimos enquanto agenda parlamentar, né? Foram quatro frentes iniciais. Essas frentes eu vou desdobrar um pouquinho depois, mas a princípio, o que nós levamos para o Legislativo? A alteração da Lei 8049 de 2018, que é a lei que versa sobre instituições de longa permanência para idosos. Levamos sobre o déficit de nutricionistas no quadro técnico da Secretaria de Estado de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Conversamos também sobre o déficit de nutricionistas no quadro técnico da SEAP. A SEAP é a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. E, em articulação, uma pauta articulada com o sindicato é a revisão do piso salarial de profissionais de saúde, né? Conforme a Manuela frisou muito bem aqui no início da fala dela, piso salarial, né, jornada de trabalho são pautas priorizadas pelo sindicato, pautadas pelo sindicato. Falando então resumidamente sobre o que a gente conversou, né? Qual foi a pauta que nós levamos? Para falar sobre instituições de longa permanência para idosos. O que a gente tem hoje vigente é a Lei Estadual 8049, que estabelece normas para o funcionamento de instituições de longa permanência para idosos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. E o que nós propusemos foi uma alteração dessa lei estadual vigente, porque ela não traz no seu escopo duas questões. Uma delas essa lei, né, para quem não conhece, ela determina a estrutura, né, de funcionamento de acordo com o grau de dependência das instituições de longa permanência, e dentro do grau de permanência, dentro de grau de dependência 1, o nutricionista, porque está desformatado, ali embaixo tem a letra D, é nutricionista. O nutricionista não compõe. E fizemos também uma segunda alteração dentro dessa linha, que é a linha A, que na lei atual o que a gente tem é um cuidador para cada 20 idosos. E o que nós propusemos é um cuidador para cada 10 idosos. Um segundo ponto também que a gente incluiu na alteração dessa lei é a disposição de uma carga horária, né, uma carga horária semanal para o exercício profissional do nutricionista, né? Dentro do que a gente não tem o estabelecimento de uma carga semanal dentro da lei vigente. E o que nós propusemos, né, um estudo feito pela Coordenação de Fiscalização do Conselho, associado à Câmara Técnica de Nutrição e Saúde do Idoso, avaliou, eles fizeram um estudo e viram que, de acordo com a Resolução 600, que pleita pelo menos 35 horas semanais para atividades do nutricionista em instituições de longa permanência, 20 horas era um período adequado para o nutricionista conseguir dar conta das atribuições complementares e privativas dentro da área de nutrição clínica e dentro da área de alimentação coletiva. Dentro dos encaminhamentos desse projeto de lei, nós tivemos uma audiência pública em junho, se não me engano, uma pauta voltada para violência e LPI. Uma outra audiência pública vai ser em agosto,
Mentira, vai ser em outubro, agosto já foi. Vai ser em outubro. Tô vendo se vocês estão ligados. Vai ser em outubro, daqui a algum tempo, né, enfim, daqui a alguns meses. E eu não posso precisar da data porque ele ainda precisa de autorização da presidente da casa. A autoria dessa chamada, dessa audiência pública, foi a Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso. A alimentação escolar, né? Conforme a gente estava conversando, nós tratamos sobre o déficit de nutricionistas no quadro técnico da Secretaria de Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro, hoje, o Rio de Janeiro, né? Enfim, existem 15 diretorias regionais administrativas, um total de escolas, de 1.232 unidades escolares no âmbito do Estado, tá? E cerca de 652.925 alunos. Para um quadro técnico de nutricionistas deficientes, né? O que a gente tem hoje dentro da Secretaria de Estado um nutricionista RT e um nutricionista quadro técnico. Dentro dessa pauta, quais foram os encaminhamentos? Né? Nós levamos essa discussão para alguns parlamentares e uma audiência pública ela foi mobilizada também sobre o tema da audiência pública foi sobre os desafios da alimentação escolar no Estado do Rio de Janeiro e nós continuamos a levar essa pauta para poder sensibilizar os parlamentares para que o tema seja inserido dentro da agenda legislativa, né? Para que a gente consiga, por meio de um PL, enfim, aumentar o número desse quadro técnico de nutricionistas. Dentro do sistema prisional, nós conversamos também sobre o déficit de nutricionistas do quadro técnico da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Dentre os encaminhamentos realizados, foi feita uma reunião com o Fórum de Saúde do Sistema Prisional para conversar sobre o tema da alimentação dentro do sistema prisional e sobre o piso salarial. Né? A gente faz uma ação articulada com o sindicato. Piso salarial é uma pauta do Poder Executivo, então nós temos também feito reuniões com parlamentares ligados à comissão de trabalho ou com integrantes da própria comissão de trabalho, levando também essa pauta. O que a gente tem hoje é a Lei 8315 de 2019 e algumas indicações hoje legislativas. Né? Aqui eu chamei a atenção para a indicação legislativa 71 desse ano e o projeto de lei 347 de 2023, que também trata desse assunto, mas ainda está tramitando pela casa. Alguns projetos de lei, né? Eu separei alguns projetos de lei para poder apresentar o que a gente tem acompanhado. Entre eles, o projeto de lei, o primeiro, né? Enfim, ele dispõe sobre a inclusão do nutricionista e fisioterapeuta nos centros de tratamento oncológico no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Esse é um deles. Um outro projeto de lei, que é o 292 de 2023, ele trata sobre assuntos sobre exames laboratoriais. Acredito que a Manuela deva conversar um pouquinho sobre esse assunto. Nós temos feito uma articulação com o próprio CFN para poder mobilizar essa pauta. O PL também 1530, né, enfim, ele revoga uma lei, que é a lei de 2015, que é uma lei que proíbe a comercialização, aquisição, confecção e distribuição de produtos que colaborem para a obesidade infantil. Bom, dentro das frentes também que a gente apoia, né, as frentes parlamentares, o CRN atuou bastante nessa articulação da frente parlamentar. Frente parlamentar é um grupo de parlamentares, é um grupo suprapartidário que se organiza em torno de uma agenda, em torno de uma pauta, né, que são espaços de debate, de discussão, por uma mesma causa, né, enfim. E para isso acontecer, precisa de um número mínimo de assinaturas para que ela seja efetivada. Entre as frentes que a gente apoia, né, a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Profissional Nutricionista, ela foi promulgada agora no final de maio. 26 parlamentares federais, 26 parlamentares, deputados federais assinaram a Frente Parlamentar aqui no Estado do Rio de Janeiro. No Estado do Espírito Santo, 8 parlamentares assinaram, apoiaram a criação da frente. E nós apoiamos também a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Cuidados Paliativos, né? Enfim, e uma das pautas que a gente também tem pensado e tem também trabalhado é na inserção do profissional nutricionista na equipe multiprofissional de cuidados paliativos.
Enfim, é isso, né? Falei correndo por conta do tempo, mas espero que tenha sido claro. Obrigada.